Eu sou a professora Priscila. Hoje teremos mais uma aula de biologia. O tema abordado de hoje será a biologia como ciência. Nessa aula, nós teremos uma noção de como surgiu a biologia como ciência. Eu sei que para vocês a biologia é só uma matéria, né? Porém, por trás dessa matéria, por trás de todo o conteúdo que vocês estudam, existe uma ciência. E nós vamos abordar isso agora. Bom, a história da biologia ela se dá desde os homens primitivos. Eles observavam como as plantas e os animais interagiam, como as plantas cresciam, como elas floresciam, como era a dispersão de sementes, e também como os animais reproduziam, como os tipos diferentes as espécies diferentes de animais, como era o meio que esses animais viviam. No Egito, passando um pouquinho mais para frente, no Egito Antigo, eles utilizavam plantas para técnicas de embalsamento de cadáveres, o que já requeria um grande conhecimento das propriedades dessas plantas e também de óleos vegetais. Então, podemos observar que desde a antiguidade, os povos eles já tinham essa curiosidade, né, sobre a vida, sobre os animais, sobre os organismos, sobre como era a funcionalidade das plantas, dos animais e do meio em que eles viviam. Bom, no século IV a.C., o naturalista Aristóteles ele começou a observar e a estudar sobre as diversas formas de vida. Com esses estudos, ele descobriu que existiam animais diferentes e ele os classificou como animais com sangue e animais sem sangue. E percebeu a diferença entre alguns animais de órgãos diferentes e órgãos semelhantes em algumas espécies distintas. E também ele observou a adaptação evolutiva dos animais e dos vegetais. Porém, tudo melhorou a partir de 1650 com a descoberta do microscópio eletrônico. Com esse advento, os cientistas, os estudiosos, eles puderam observar estruturas celulares que eram desconhecidas até então e passaram a estudar com mais afinco. Após isso, Watson e Crick tiveram a oportunidade de descobrir a dupla hélice de DNA, o que hoje nós sabemos que é o código genético, né? A nossa fita de DNA. O estudo da biologia, o que é a biologia, no fim das contas, o que estuda a biologia? A biologia, ela busca responder fenômenos naturais e esses fenômenos, eles são respondidos através do conhecimento científico. Esse conhecimento científico, ele nos fornece ferramentas para construir teorias. Ele é obtido através de métodos científicos, que nós também podemos chamar de método hipotético dedutivo, e são um conjunto de ferramentas ou procedimentos pelos quais um cientista, um pesquisador, ele consegue propor um conjunto de explicações para alguns fenômenos. Por exemplo, a constituição, como são formados alguns materiais, e alguns organismos, como a funcionalidade de alguns organismos. Esse método científico, ele deve ser bem estruturado e ele apresenta diferentes etapas. Primeiramente, para que o pesquisador ele possa afirmar algo sobre um organismo ou um material, ele necessita ter a curiosidade. Então, começa tudo pela observação. A observação ela consiste na análise dos fatos. Em seguida, existem os questionamentos. Como isso ocorre? Por que isso ocorre? Qual é a relação disso com isso? Essa etapa ela é responsável pela identificação do objetivo de estudo. Em seguida, após a delimitação do tema e dos questionamentos, nós temos a formulação das hipóteses, onde buscam possíveis respostas para o problema abordado, com base no conhecimento que já foi observado, com base no conhecimento que ele já adquiriu, observando, questionando, certo? Após isto, nós temos a dedução, que é a previsão possível para tal hipótese ou tais hipóteses.
A dedução, elas devem ser, as deduções, elas devem ser testadas por meio da experimentação, observação, análise de consistência lógica ou mesmo testes matemáticos. Alguns cientistas, eles utilizam muito a matemática, muito a estatística e também a lógica. Para se testar algo, tem que existir uma lógica. Para ter, ao fim de tudo isso, uma conclusão, se aquela hipótese que foi formulada ela vai ser aceita ou não, e, ao final, a divulgação dessas etapas por meio de artigos científicos, apresentações, eventos científicos, seminários, congressos. E essa divulgação, nós temos nela uma formulação de uma nova teoria. Após todo esse processo que eu descrevi, teremos uma nova teoria que será divulgada. Bom, quando uma hipótese ela é amplamente confirmada através de experimentos, como eu já expliquei, nós obteremos uma teoria que ela é chamada de teoria científica. Existe também o que nós chamamos de teoria de senso comum, elas são distintas. Para que eu tenha uma teoria científica, eu preciso realizar todas aquelas etapas que já foram descritas para ser divulgada uma teoria científica. Já a teoria de senso comum é uma especulação. É aquilo que eu acho, é aquilo que as pessoas acham, é aquilo que foi passado de geração a geração. Geralmente, essa vem de forma mais cultural. Um exemplo de teoria científica, nós podemos citar a teoria da seleção natural, onde nós sabemos que sobrevivem apenas os organismos mais adaptáveis, como mostra aqui a nossa figura. Como vocês podem observar, existe uma população de coelhos, né, nos quais existem coelhos um pouquinho mais escuros e os coelhos mais claros. Os coelhos que têm a pelagem mais clara, eles são mais susceptíveis à predação. E os coelhos com a pelagem mais escura, devido a se camuflarem melhor no ambiente, eles conseguem sobreviver e se reproduzirem. Assim, os coelhos de pelagem mais escura conseguem aumentar a sua população, enquanto os de pelagem mais clara, a população é diminuída ou simplesmente extinta. Isso é comprovado cientificamente e é chamado de teoria científica. Se é comprovado através de experimentos, de toda uma formulação pelos cientistas, pelos estudiosos, então nós temos a teoria científica. Porém, a teoria científica ela não é imutável. Ela pode ser contestada e pode ser utilizada também para novas teorias, para complementação e formação de novas teorias. Já o senso comum é o tipo de pensamento que ele não precisa ser testado ou verificado de forma metódica como a teoria científica. Geralmente é um conhecimento de senso comum, é um conhecimento comum na comunidade, em que é passado de geração a geração e pode ser até chamado de cultural, mas não necessariamente ele é inválido ou válido. Um exemplo que nós temos muito comum, que a avó da gente falava era: meu filho, não pode comer leite com manga. Nós sabemos que hoje isso foi derrubado pela teoria científica. Sabemos que a gente pode sim comer leite com manga. Porém, isso foi passado de geração a geração até chegar nos filhos, netos e bisnetos. E assim, dessa forma, nós temos a teoria de senso comum. O senso comum ele também serve como ponto de partida para conhecimentos sistematizados, ou seja, para formular teorias científicas. Porém, para que sejam formuladas essas teorias, é necessário obter um conhecimento de maior confiança e validade. Como, por exemplo, há muito tempo, há milênios, nós sabemos que os humanos eles utilizam as plantas medicinais, ou plantas no geral, para diversas finalidades, tanto alimentação, como para curar ferimentos, quanto para ajudar em algumas doenças. E um exemplo que nós temos, que é de senso comum e também foi comprovado, é a utilização do chá de boldo. Por milênios, por anos,
os humanos usavam o chá de boldo para estimular a digestão e desintoxicar o sistema digestório. Isso eles descobriram através da observação e passado de geração a geração. Diante disso, os cientistas, né, estudaram, fizeram todo aquele processo de experimentação e descobriram, né, e confirmaram que o boldo ele realmente tem essas características de desintoxicação e também estimula a digestão. Então, nós temos aqui uma teoria de senso comum que foi utilizada como ponto de partida para formular uma teoria científica. O senso comum e a ciência, eles são como vocês podem perceber, eles não são contraditórios, eles não são um contra o outro. O senso comum, ele é cultural e é muito utilizado. Antes do conhecimento científico, existia apenas o senso comum. E ele foi uma forma de estimular os cientistas, os curiosos, a questionarem esse senso comum, a questionarem certas coisas que antes eles achavam que eram imutáveis. Como, por exemplo, nós temos o Galileu Galilei, no século XVII, que fez experimentos para comprovar certas teorias. E também Isaac Newton, que, curioso, para desmistificar o senso comum, algumas teorias na época, ele fez experimentos e conseguiu provar e criar as leis da física. Porém, muito antes disso, bem antes disso, Pitágoras, no século I, ele explicou os fenômenos naturais usando a matemática. E ainda antes dele, no século VI, Anaximandro já havia feito algumas observações importantes e provado algumas teorias sobre o ciclo da água na Terra. Bom, no nosso exercitando, nós temos uma questão bem legal e bem simples. O conhecimento científico ele se distingue do conhecimento de senso comum sob muitos aspectos. Sob a perspectiva científica, é correto afirmar que a tradição e o costume são as principais fontes de conhecimento? A testagem experimental não é um método confiável para a obtenção do conhecimento? Todo conhecimento provém de conhecimento filosófico? Ou todo conhecimento é passível de crítica, mesmo aqueles que parecem os mais bem estabelecidos em um dado momento? A resposta correta é a letra D, pois, como eu já havia falado, mesmo conhecimento científico sendo comprovado, ele é passível de crítica e mudanças. Bom, como para casa, nós temos que vocês organizem e acompanhem as aulas, façam as atividades do professor e acessem a nossa plataforma.